Hoje tem Fluminense e Botafogo pelo retorno do Campeonato Brasileiro, então vem ficar por dentro de tudo sobre essa partida, prováveis escalações, expectativas, horário, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Começando com as informações básicas sobre essa partida, Fluminense e Botafogo vão se enfrentar pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer às 6h30 da tarde no Maracanã e vai ter transmissão do Premier. A nossa live de pós-jogo a gente deve fazer hoje sim, só que ela não vai poder acontecer logo depois da partida. Isso porque eu já tô pronta pro jogo, já tô com roupa de ir. Então vai depender do horário que eu vou chegar em Petrópolis. Mas eu vou fazer ali mais ou menos um cálculo do tempo que a gente leva pra chegar, pra poder montar as informações, né, ali o link da nossa live, poder colocar lá na comunidade. Mas de qualquer forma, fica ligadinho nas redes sociais que assim que a gente estiver no ar, eu faço algum postzinho avisando pra você poder ficar ligado e vir pra nossa conversa no nosso pós-jogo. Mas pra gente seguir a nossa conversa sobre esse jogo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo pra mais tricolores e trazer mais gente aqui pra nossa comunidade, então conto com essa ajuda. Mas então vamos falar sobre essa partida que tende a ser uma partida muito difícil. Acho até que a galera não tá tão animada assim, porque o Fluminense acabou se colocando numa situação de desespero novamente dentro do Campeonato Brasileiro, né? O respiro que a gente tinha conseguido, com os pontos a mais mesmo tendo uma rodada a menos, ele meio que foi um pouco embora a partir do momento que a gente entregou a vitória, né? Deu a virada pro Juventude, abdicando de jogar aquele segundo tempo. E aí a gente que se viu em algum momento em 13º lugar dentro da tabela, agora volta, né? Permanece, na verdade, em 16º. E o grande ponto é que hoje o Fluminense precisa fazer 3 pontos. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não era pra ser uma obrigação dentro de um clássico. Mas o Fluminense precisa fazer, porque mesmo que os outros jogos da rodada que influenciam ali na nossa colocação, eles sejam favoráveis a gente viu que na última rodada o Fluminense teve resultados favoráveis, mas o nosso próprio resultado não nos beneficiou. Não adianta tudo dar certo em volta se nós mesmos não fizermos a nossa parte. E aí hoje a gente tem essa missão importantíssima de fazer 3 pontos. E um jogo que vai ser difícil, porque apesar da partida da quarta-feira dar aquele ânimo com a conquista de uma vantagem pro jogo da volta pelas quartas de final da Libertadores, a gente chega com desfalques importantes, né? A falta do Thiago Silva e do Thiago Santos para essa partida, principalmente que a gente fala de um sistema defensivo que vem muito forte nos últimos jogos, é uma preocupação bem grande para esse jogo, até tendo em vista o ataque do nosso adversário. E o Botafogo no Brasileiro também vive um momento espetacular, então eles estão com confiança, estão com jogadores que estão bem fisicamente. Apesar da provável escalação do GE, colocar que a tendência é o Arthur Jorge poupar uma galera ali da defesa, mas então chega de enrolação e vamos falar sobre a provável escalação do Fluminense, depois a gente entra na provável escalação do Botafogo também. Bem, com as saídas do Diogo Barbosa e do Germancano no departamento médico, a gente não tem um grande número de desfalques por lesão. Quem seria muito útil para essa rodada e de fato desfalca, mas não é nenhuma novidade, é o Ignacio, que a última informação que a gente teve até, se eu não me engano foi dada pelo GE, estava em transição, não sei se ele volta hoje, como o Diogo Barbosa voltou nos surpreendendo na quarta-feira, já entrando como titular. Mas a tendência não é essa, né? A tendência é que a gente entre com Antônio Carlos e Felipe Melo na zaga. O que eu acho preocupante, pensando na última partida do Felipe Melo pelo Juventude, pra mim o Felipe Melo é um cara que tem qualidade, mas que fez uma partida bem abaixo contra o Juventude. Tendo em vista que hoje a gente tem um time que tem um ataque muito rápido, eu tenho uma certa preocupação com o Felipe Melo pra esse jogo. Além disso, ficou um grande questionamento, o Mano vai poupar pensando no jogo da quarta-feira? Eu acho que a tendência é não poupar, até pelas próprias palavras do Mano Menezes na coletiva de imprensa, em que ele fala que ele fica com inveja quando ele vê o Atlético poupando no Brasileiro, pensando justamente na disputa da Libertadores, porque ele queria poder fazer isso, mas a nossa situação nos coloca numa posição em que não dá pra você pensar em poupar diante do Brasileiro, porque esse jogo é extremamente importante. Então, tiveram discussões com relação e o Ganso vai ser poupado ou não. Eu acho o Ganso uma figura um pouco difícil de ser poupada, porque o Ganso, a gente teve um tempo de descanso considerável, e o Ganso é um cara que entra todo jogo e não se machuca, assim como o John Arias, assim como era o Germancano, e a gente tem uma ideia de que esses caras que entram sempre
e têm um bom condicionamento físico e não se machucam e são importantes para a equipe, não vão ser poupados nessa situação, né? Também gerou a questão do Cauã Elias, porque o Cauã Elias é uma peça importante, mas agora a gente tem o retorno do Cano. O Cano precisa de rodagem, mas a gente também precisa de gol, então acho que fica também uma grande discussão com relação a isso. Entra Cauã Elias ou Cano como titular, o Mano pode sim fazer uma surpresa dessa, mas a tendência é a permanência do Cauã Elias como titular para esse jogo. Pelo menos são isso que estão indicando as prováveis escalações. Vou passar aqui a provável escalação do GE, que tem Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos e Felipe Melo, Diogo Barbosa, Martinelli, Bernal, Ganso, John Aras, Kevin Serna e Cauã Elias. E aí, é claro, acho que entra também uma discussão com relação ao Diogo Barbosa, porque a gente, no Brasileiro, tem a opção do Gabriel Fuentes. E o Diogo Barbosa, ele volta depois de, pelo menos, quase 2 meses ali parado, sem entrar em campo. E ele já volta sendo titular, né? Fez uma cirurgia e já volta sendo titular nessa partida, que foi um jogo muito cansativo, que ele saiu exausto, que a gente precisa ter ele inteiro no jogo da quarta-feira. Talvez o Fuentes seja uma opção nesse caso. Há a possibilidade do Mano entrar com o Marcelo na lateral, acharia um pouco ousado, até por conta das características do ataque do Botafogo. Mas, enfim, né, a gente tem a possibilidade do Fuentes, acho que isso vai depender muito de como ele tem treinado, porque os poucos minutos que ele fez também contra o Juventude não são animadores. Mas é claro, também estreia poucos minutos, pode ser... o que me questiona eu não sei se ele tá preparado para entrar como titular, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Ainda mais num clássico, a gente sabe que é um jogo grande, é um jogo pesado, que tende a exigir mais dos jogadores e até a pressão dentro de campo é muito maior. E aí, até para dar a minha opinião sobre essa escalação, para mim a gente tem que ir com força máxima para esse jogo e poupar apenas quem tá com a questão física mais debilitada, a ponto de correr o risco da gente colocar nesse jogo e perder pelos próximos pra frente, né? Eu acho que a gente... Eu sempre gosto de fazer essa análise. Se eu colocar esse jogador, vai fazer com que eu perca ele por 2, 3 jogos, eu prefiro que ele perca um jogo, que ele falte esse um jogo, do que a gente fique sem ele por 2, 3 jogos. Mas pra mim, apesar do retrospecto recente, o momento que o Botafogo vive, clássico é clássico, tudo pode acontecer. E o Fluminense, sendo um time competitivo como vem sendo, pode sim surpreender a maioria, né? Porque a maioria já tá contando com a derrota do Fluminense nesse jogo. Tem gente achando que o Fluminense já vai ser goleado nesse jogo. Mas o Fluminense, sim, competindo, pode sim surpreender e vencer essa partida, ou pelo menos conseguir um empate, que sim, pra gente a gente precisa dos 3 pontos, né? Mas eu tô muito na expectativa, já falei pra vocês a minha opinião com relação à importância de um clássico nessa sequência, ou como o Fluminense precisa vencer um clássico pra ratificar essa reação no Campeonato Brasileiro. E eu acho que seria muito importante nesse jogo, apesar de saber que vai ser difícil. Talvez a única coisa que eu faria ali claro, se o Mano resolver poupar o Ganso, entra então o Marcelo no meio campo, porque a gente precisa muito de criatividade para produzir gols. E eu acho que o Marcelo é uma peça importante, apesar de achar que nesse jogo não seria adequado ele entrar pela lateral esquerda. Então, assim, se for poupar o Ganso, que entre então o Marcelo no meio campo. E ali na lateral, acho que vale sim pensar na questão física do Diogo Barbosa e aí ver quem tá mais preparado. Eu imagino que seria o Gabriel Fuentes, mas tirando isso, acho uma escalação muito ok. Se o Cano entrar, também não vou ficar revoltada. Acho que o Cano tem moral e deve estar treinando muito bem pro Mano confiar de ter colocado ele no segundo tempo na quarta-feira, e pra também, se ele julgar que o Cano merece ser titular nessa partida. E eu tô contando muito com esse retorno triunfal, estou aguardando esse retorno triunfal, quem sabe não seja nesse clássico, né? Mas então agora vamos ver como vem o nosso adversário. O Botafogo tem o Marlon Freitas suspenso, o que pra gente é ótimo se for contar o nosso retrospecto contra o Marlon Freitas, que isso já seja um sinal positivo pro nosso lado para esse jogo. E segundo o GE, tem alguns desfalques por lesão e que estão em transição, né? Estariam lesionados Rafael, Eduardo e Cuiabano, e em transição, que não devem entrar nessa partida, Jefinho e Júnior Santos. Ainda assim, a provável escalação do GE indica que o Arthur Jorge vai poupar alguns jogadores da defesa, tá? E aí tem na provável escalação John no gol,
Na linha de defesa, Matheus Ponte, Adrielson, Barbosa e Marçal. No meio-campo, os volantes Gregory e Tietê. E nos setores de construção e ataque, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. E o árbitro para essa partida será o Wilton Pereira Sampaio. Bem, mas esse foi o nosso pré-jogo. Vamos com tudo pra cima, porque falei, né? O Fluminense competindo. Acho que a gente pode sim trazer esse resultado, por mais que pareça improvável para muitos. Mas mais tarde, então, a gente se encontra na nossa live de pós-jogo, que vai ter participação do Bernardo. Ele foi solicitado em uma das lives para participar desse pós-jogo. Se Deus quiser, a gente vai poder zoar muito ele no final dessa partida. Estou contando com isso. Mas então é isso. Inclusive, a gente começou um canal novo para falar sobre futebol em geral. Mas também vai ter uns vlogs de jogos lá. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a nossa live de pós-jogo.